Olá, bom dia, paz do Senhor. Não saia daí enquanto você não me ouvir. A palavra do dia que eu tenho hoje para você, eu, o apóstolo Derivaldo, que eu tenho para você, está em 1 Coríntios capítulo 3, 22. Que Paulo diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Dá a entender que na cidade de Corinto havia uma dissensão entre os irmãos. Uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, outros preferiam Pedro, outros preferiam Cefas e assim sucessivamente. Então Paulo faz uma pergunta no versículo abaixo: se por acaso está Paulo, Apolo e Pedro, ele morreu para salvar alguém? Não morreu para salvar alguém. Então ele diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é nosso. Porque nós vamos brigar, porque nós vamos fazer acepções de pessoas. Ah, eu não vou no culto hoje porque não é o pastor fulano de tal. Eu não vou no culto hoje porque é fulano de tal, não gosto dele. Meus irmãos, vamos parar de besteira. Vamos parar de confusão na nossa cabeça. Vamos saber que tudo é Deus. Seja uma criança que esteja no púlpito pregando, você tem que entender que quem está usando aquela criança não é o intelecto dele, não. É o próprio Deus que está usando ele. Então você tem mais que obedecer a palavra de Deus, obedecer a sua liderança. E se você quer ter um dia abençoado hoje, você precisa começar a obedecer. Começar a obedecer, sim, é uma palavra difícil de entender. A obediência à palavra de Deus. É que muitas vezes as pessoas se nomeiam, se autodenominam-se, e o caminho não é esse, o caminho está errado. Temos que entrar pela porta da obediência, porque através da obediência nós conseguimos nossos objetivos. Pela obediência, alcançamos tudo que nós pretendemos alcançar. E Jesus Cristo, Ele está pronto para te abençoar. Esqueça, não fique, eu gosto mais do pastor fulano de tal porque é o pastor das revelações. Não, mas eu gosto do pastor fulano de tal porque é o pastor do amor. Não, mas eu gosto do pastor fulano de tal porque é o pastor que cura. Não, meus irmãos, sem Jesus na nossa vida, nada podemos fazer. Entenda isso. Precisamos estar com Jesus na nossa vida, para que Ele apareça em nossa vida. Observamos o que João Batista falara aos seus discípulos: e importa é que eu desça, para que Ele apareça. Quem é Ele? Jesus Cristo. Então, se João Batista foi grande, foi até aquele momento em que Jesus Cristo aparecera, em que Ele batizou a Jesus. Então, meus irmãos, é necessário que a gente desça. Por mais instrumento usado que somos na mão de Deus, a humildade é a chave da vitória. A humildade é a chave da vitória. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe seu dia hoje. A paz do Senhor para você. Fica na graça de Jesus.